Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces. Esta tarde maravilhosa, estamos mais uma vez online, João Marcos e eu na nossa casa de novo. A nossa casa se transforma em altar do Senhor, a sua casa se transforma em altar do Senhor. Não estamos juntas na igreja, mas creio que muito em breve nós estaremos, né, Bem? E lá estaremos cultuando ao Senhor, nossos cultos das mulheres, escola bíblica dominical, os cultos da igreja, estaremos juntas, nos abraçando. Estamos com muita saudade de vocês, estamos com muita saudade de ir até a igreja, congregar com os irmãos, porque a palavra diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então hoje nós escolhemos Salmo 139 e o cântico também, Sonda-me Senhor e me conhece, que é do Salmo 139. Vou ler só um trechinho e depois vocês leem o Salmo todo, tá? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. O Senhor conhece o que está precisando, o Senhor conhece o que se está pensando, o Senhor, Ele conhece os seus caminhos, Ele está sabendo tudo onde você vai, Ele está sempre do teu lado. Basta que se clame a Ele e Ele vai entrar na tua vida e vai ficar do teu lado e te abençoando a cada momento da sua vida. Vamos louvar o Senhor com o cântico, Sonda-me Senhor e me conhece. Vamos cantar todos juntos agora, em nome de Jesus. Sonda-me Senhor e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. De novo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me
que nós possamos ser usados da maneira que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, que o Senhor possa estar abençoando suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridas, estamos agora mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando nós clamamos o nome de Jesus, a libertação, a cura e a salvação de vidas. Louvamos a Deus, porque estamos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor, entoando hinos ao Senhor nosso Deus, que o nosso louvor chegue até o céu, e do céu Ele derrame as mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas, e toda a nossa família, em nome de Jesus. E agora, nesse momento, estamos aqui lembrando dos nossos filhos. Nesse mundo, nós precisamos, nesse mundo que estamos agora, o mundo jaz no maligno, como precisamos orar pelos nossos filhos. Não importa a idade que eles tenham, nós temos que orar sempre, estar clamando por eles, para que o Senhor envie seus anjos guerreiros e os proteja e os livre de todo mal em nome de Jesus. Vou ler o Salmo 127, que fala sobre os nossos filhos, a bênção que é ter filhos. Aquelas que não têm filhos, que estão assistindo também, são filhas, têm filhos, seus sobrinhos, seus vizinhos. Pode orar por qualquer um. Nesse momento, nós vamos ter um momento de oração pelos filhos. Você também se transforma em uma mãe de coração, uma mãe adotiva que adotou um filho ou uma mãe biológica. Todas as mulheres são mamães, porque todas as mulheres têm muito amor para orar pelas pessoas. E vamos agora lembrar, nesse momento, dos nossos filhos que estão precisando, dos nossos sobrinhos, como nossos sobrinhos também precisam da gente. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele a seus amados sono. Agora sobre os nossos filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos conhecidos, as crianças, não importa a idade, por pessoas que você ore como se fossem seus filhos adotivos, do coração e biológicos, eles são herança do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar o hino, né, bem? Sim. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados, Deus vos guarde pelo seu poder. Mas antes de nós cantarmos, estarei orando pelos filhos, nós todos, numa corrente só agora. Vamos colocar nosso pensamento nas coisas celestiais e vamos interceder e vamos agradecer pelo Marcinho, que nós temos orado desde novembro de 2019 e ele já está curado da vista, tinha um problema muito grave na vista. Esse já podemos agradecer. E vamos agradecer também pelos nossos filhos e pedir por eles e também pedir por todos que estão tendo essa enfermidade Covid-19, para que isso se acabe, em nome de Jesus. Senhor, estamos na Tua presença gloriosa, sabedores que o Senhor está aqui no nosso meio, que o Senhor está na casa das nossas irmãs. Quando nós clamamos o Senhor desce para nos abençoar e envia seus anjos guerreiros. Nós agradecemos pelo Marcinho, que já está com os olhos bons. Ele tinha uma enfermidade que a médica não sabia muito bem o que era, uma infecção, mas já está curado. O menino novo demais, já está curado. Obrigado, Senhor, por Senhor atender a nossa oração. E pedimos também por todos que estão enfermos por esse Covid, Senhor Deus. O doutor, amigo do João Marcos, está no hospital. Tem misericórdia. Tem tantos pastores que estão também enfermos, meu Deus, tem misericórdia.
outros que nós nem conhecemos, nós nem sabemos os nomes. Entra nos hospitais com seus anjos, destruindo todo esse Covid-19, todo esse vírus maligno, em nome de Jesus. Que tudo volte ao normal, Senhor, em nome de Jesus. E também estamos clamando pelos nossos filhos. Nossos filhos não estão, muitos não estão com a gente, outros estão com as irmãs ainda. E pelos nossos sobrinhos, pelos nossos conhecidos, meu Deus, meu Pai. Se eu posso estar abençoando, nossos sobrinhos precisam do Senhor também, meu Deus. Nossos conhecidos, nossos amigos, filhos dos nossos amigos, também precisam do Senhor. Guarde debaixo das suas asas. Esconda ele do inimigo, Senhor Deus. Salva essa mocidade, esse Brasil, desse mundo, meu Deus, meu Pai. E abençoa também, Senhor Deus, autoridades do Brasil. Que haja paz aqui no Brasil, que não haja nenhum comunismo no Brasil. E em nome de Jesus, a tua palavra diz para a gente orar pelas nossas autoridades em primeiro lugar. Por isso estamos colocando diante do Senhor. E também pedimos para aquelas que estão enfermas. Nós temos orado desde o ano passado. A Joana, a Daíse, a Alessandra, a Laurinha e mais uma que eu estou me esquecendo, mas o Senhor sabe o nome dela. Nós sabemos que o Senhor conhece cada nome. Tem misericórdia dessas pessoas que estão enfermas agora. E em nome de Jesus, visita essas irmãzinhas, Pai. A Norma, eu já falei também, mas o Senhor já sabe todas as irmãzinhas que têm orado todos os dias. E abençoa todas as nossas irmãzinhas da igreja e as irmãzinhas desse mundo todo que são salvas em Cristo Jesus, as mulheres deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos agora cantar Deus vos guarde pelo seu poder. Lembrar que nós vamos usar a letra do cantor cristão e não do hinário por culto cristão, tá bom? Cantor antigo. É. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor, dai-nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, dai-nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, dai-nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, dai-nos
Senhor Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Deus vos guarde, irmã e irmão, em nome de Jesus. Um abraço apertado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, irmãs, irmãos queridos. Estamos mais uma tarde adorando ao Senhor. E hoje nós vamos inaugurar um quadro novo ao final deste culto intitulado Me Fale Sobre Você. Nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida, muito especial, que falará sobre a sua vida profissional e sobre a sua vida ministerial. Não percam, fiquem conectados até o final, ok? Bom, nós vamos meditar nessa tarde sobre a oração que liberta. Eu vou ler no livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 2. Fala sobre a oração de Jonas. Diz assim a palavra de Deus. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. No capítulo 1, nós lemos sobre a história do profeta Jonas. Quando Deus, ele mandou que o profeta Jonas fosse pregar aos moradores da cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, era a nação inimiga do povo de Israel. Mas Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ele não quis ir pregar a Nínive, porque ele sabia que se os moradores de Nínive se arrependessem dos seus pecados, Deus não destruiria a cidade. E ele, não conformado com esse perdão do Senhor, com essa misericórdia do Senhor sobre o povo de Nínive, ele decide fugir da vontade de Deus. E ele pega um navio que estava indo para a Espanha em direção a Tarsis. E no meio do caminho, Deus mandou uma tempestade, uma tormenta terrível sobre aquele navio. E todos que estavam naquele navio estavam em perigo. E aqueles homens, a tripulação, eram homens pagãos, e eles começaram a clamar ao seu Deus, perguntando de quem era a culpa para estar acontecendo aquela tempestade, aquela tormenta. E a sorte caiu sobre Jonas, que estava dormindo no porão daquele navio. E eles chegaram para Jonas e perguntaram a ele: o que nós vamos fazer com você? E Jonas diz: me joguem no mar. Vejam como Jonas, ele continuava teimando e continuava afrontando a vontade de Deus, até preferindo morrer. Jonas havia pagado a passagem a fim de fugir de Deus. Quantas pessoas estão pagando na vida para poder fugir dos planos de Deus, para fugir da vontade de Deus?
E aqueles homens que estavam no barco, eles levantaram a voz a Deus dizendo: Senhor, não nos impute esse pecado, essa situação da morte deste homem. E jogaram Jonas ao mar. E quando jogaram ele no mar, naquele mesmo momento cessou aquela tempestade, aquela tormenta. E inacreditavelmente um peixe engoliu Jonas. Um grande peixe engoliu ele. E ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós cremos nessa história pela fé que nós temos na palavra de Deus. Nós cremos. Mas também no século XIX, em 1891, aconteceu um episódio semelhante a esse de Jonas. Quem quiser procurar no Google, vocês vão encontrar. A pessoa chama-se James Bartley. Ele, com 21 anos, ele era marinheiro, ele fazia parte de uma caça a cachalote, que é uma baleia gigante que habita nos oceanos. Ela pode chegar até 25 metros de largura. E essa baleia, naquela época, ela era muito procurada porque ela tinha algo dentro de si muito valioso, que era um azeite. E esse azeite era muito valioso comercialmente falando. E James Bartley, ele estava num barco, que o nome do barco era The Star of the East, quer dizer, a Estrela do Leste. E eles estavam lá e eles avistaram a baleia próximo às Ilhas Malvinas. E 2 marinheiros desceram em botes menores para poder capturar aquela baleia, aquela cachalote. E o animal, então, ele foi ferido por eles. Ele foi ferido, mas a baleia se mexeu violentamente, fazendo com que aquele bote pequeno virasse e aqueles homens caíssem ao mar. Os outros homens que estavam no barco iniciaram as buscas e encontraram apenas um dos homens, um dos marinheiros. E pensaram que James Bartley havia se afogado e eles desistiram de procurar. E após um tempo, quando a cachalote ela foi capturada, nós não sabemos quantos dias, né? Não sabemos quanto tempo foi isso, porque não diz isso na história. Mas ela foi capturada alguns dias depois, algum tempo depois, e quando abriram o animal, eles encontraram James Bartley vivo no estômago daquele animal, daquela cachalote. Ele veio a falecer 18 anos depois, ele faleceu em 1909, mas ele foi encontrado pálido, inconsciente, mas vivo. Então esse episódio se repetiu no século XIX. E no capítulo 2, nós lemos que Jonas ele está dentro do peixe. Ele está no fundo do mar, ele está no fundo do peixe. E isto está acontecendo por um ato de desobediência. Como é difícil as consequências de quem desobedece a Deus, não é mesmo? Quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não está no centro da vontade do Senhor, nós sofremos perdas, nós passamos por sofrimentos, por riscos, por angústias, e foi isso que aconteceu. E a gente pode pensar o que pode ter acontecido nesses 3 dias que Jonas ficou no ventre daquele grande peixe. Nós sabemos uma coisa que aconteceu, que no capítulo 2 eu acabei de ler. Ele orou ao Senhor. E eu vou nesse momento dividir a oração de Jonas em 3 momentos. No primeiro momento da oração de Jonas, ele reconheceu que foi Deus que colocou ele naquela situação, naquele lugar. Às vezes nós precisamos parar nas profundezas do sofrimento para nós reconhecermos algumas coisas erradas em nossas vidas. E Jonas, ele estava lá naquele fundo daquele peixe em sofrimento, e ele reconheceu, ele rasgou o seu coração, ele expôs a sua dor. Ele sabia que ele tinha sido desobediente a Deus e ele sabia por que ele estava passando por aquele sofrimento. E ele começa a entender então que Deus permitiu o que estava acontecendo com ele. Vamos ver no versículo 3, ele fala assim: Tu me atiraste
no fundo do mar. Então ele vai rasgando o coração dele. Ele fala: ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. No versículo 5 ele diz: as águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. E no versículo 7, senti que estava morrendo. Então ele estava abrindo, rasgando o seu coração, expondo a sua dor para o Senhor. Você já passou ou você está passando por um momento comparado ao fundo do peixe? Um lugar de dor, um lugar de sofrimento? Deus permite muitas vezes que nós passemos por um tempo de sofrimento para que a gente possa entender e que a gente possa compreender os caminhos do Senhor. Quando Deus deixa a gente chegar no fundo do poço, quando Deus deixa a gente chegar no fundo do mar, Ele mesmo quando ele deixa a gente chegar no fundo do poço, no fundo do mar, Ele não nos deixa sozinhos. Mesmo assim, Ele está conosco, Ele vai junto, Ele está lá no profundo do peixe, onde você está. E Deus certamente lhe dará a vitória. E Jonas entendeu que foi Deus que permitiu, porque Ele tem plano, porque Ele tem propósito, e Ele está recolhendo em odres de oração as suas lágrimas, e Ele vai te dar a vitória. E Jonas estava naquele momento reconhecendo toda a dor e todo o sofrimento que foi por causa da desobediência dele. No segundo momento da oração de Jonas é um momento de gratidão. Jonas agora ele está narrando toda a sua dor, todo o seu sofrimento, e ele começa a agradecer. Vamos ver no versículo 7, Jonas declara assim: eu me lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Ele fez do ventre daquele peixe um altar. Não importa a situação que você esteja passando, que você faça deste lugar, onde você está, um lugar de adoração, de templo, um lugar de clamor, um lugar de comunhão com o Senhor. Que neste lugar onde você está, você reconheça o Senhor. E Jonas começa a agradecer, ele começa a glorificar. Ele está consciente que foi Deus que permitiu e ele reconhece que Deus está ali com ele. No versículo 6, ele fala assim: tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Então Jonas reconheceu que Deus o livrou. Deus teve misericórdia dele. Apesar de Deus ter deixado que aquilo acontecesse, permitido que aquilo acontecesse, Deus o livrou e tinha misericórdia dele e estava com ele. Ele não estava morto, ainda que parecesse, mas ele tinha esperança. E ele diz: do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Quem sabe alguém que está agora ouvindo este culto, quem sabe alguém que está ouvindo essa mensagem, foi trazido de volta da sepultura, foi trazido de volta do mundo dos mortos por um livramento, pela cura de uma doença, por uma situação qualquer que Deus te deu a vitória. Glória a Deus por isso. Deus permitiu que você chegasse até aqui e você neste momento está adorando ao Senhor conosco. E naquele tempo o lugar de adoração era somente o templo. Hoje, o lugar de adoração é onde está o Senhor Jesus. E é onde você está. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Seja em casa, seja na rua, no hospital, no trabalho, aonde você estiver, clame ao Senhor.
Onde você estiver, faça deste local um altar ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Deus quer consagração, Ele quer coração quebrantado e contrito. Comece a ver a sua vida sob a ótica de Deus. Entenda a sua soberania, entenda o seu propósito na sua vida. Foi isso que aconteceu com Jonas. Tudo mudou quando ele se voltou para adorar, quando ele se voltou para o templo do Senhor. Quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver passando com um problema muito sério, volte seu coração para o Senhor. Faça da sua casa um altar. Você que pode ir ao templo, vá adorar no templo. Vá lá conosco aos domingos. Mas aquele que não pode ir ao templo, faça da sua casa um altar, porque no meio dos louvores Deus habita. Ore e abençoe seus filhos, clame pelos seus filhos, não somente na hora da necessidade, mas suplique a Deus, peça a bênção de Deus sobre a sua casa e Deus ouvirá o seu clamor e Ele vai transformar aquela situação difícil em um lugar de adoração, em um templo de adoração. O terceiro momento da oração de Jonas, Jonas faz um pacto de fidelidade. No versículo 9, Jonas fala assim: o que eu prometi, cumprirei totalmente. Olha, não tem profeta, não tem líder, não tem ser humano que não cometa erros. Todos nós erramos, todos nós temos fraquezas, mas o homem de Deus e a mulher de Deus, ele se levanta, ele pede perdão e com sinceridade ele declara: o que eu prometi ao Senhor, eu cumprirei totalmente. Ele se arrepende, ele se quebranta diante do Senhor. Jonas disse: eu cantarei louvores, eu oferecerei sacrifícios ao Senhor. E o sacrifício aceitável ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Em Hebreus 12 diz assim: não se conformem com esses dias, mas ofereçam a Deus um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Jonas reconheceu naquela hora que a obediência que conserva a comunhão com Deus vale muito mais do que a satisfação da própria vontade. É muito mais importante, é muito melhor obedecer a Deus do que fazer a nossa própria vontade. E ele começa a entender que era melhor ter obedecido a Deus do que ter dado vazão à carne, à desobediência, que inevitavelmente leva à desgraça, como estava levando a vida dele. E ele diz ainda na sua oração, uma das frases mais maravilhosas do seu livro todo. Ele diz: a salvação vem de Deus, o Senhor. Que frase maravilhosa. Eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei quantas pessoas estão tentando te ajudar, mas eu gostaria que você declarasse, assim como Jonas: a salvação vem do Senhor. Se o Senhor não quiser, não há quem possa. Mas quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Naquele terceiro momento de oração, Jonas fez um voto. Naquele terceiro momento de oração, Jonas fez um pacto. Depois que ele reconheceu a mão do Senhor na sua vida, depois de glorificar e adorar o nome do Senhor, e depois de fazer um voto ao Senhor, por ordem e soberania de Deus, Deus mandou o peixe vomitar Jonas na praia, e foi isso que aconteceu. Jonas foi restaurado depois que o seu coração foi restaurado. Nesse momento, Jonas é totalmente liberto. Jonas sai da prisão que ele estava, porque a fidelidade a Deus
ela liberta. E às vezes a maneira que Deus nos leva à fidelidade e nos faz sermos mais fiéis é jogando a gente dentro de um peixe. Se você decidir fazer a vontade de Deus, se você decidir ir para onde Deus está te mandando ir, onde Deus está te chamando, você vai experimentar uma alegria inigualável, uma sensação maravilhosa de libertação. Que nós sejamos libertos, porque a verdade de Cristo nos liberta, porque obedecer a Deus nos liberta. Deus fala e Ele pode estar usando o fundo do mar na tua vida para que você seja completamente liberto. Declare: eu cumprirei todos os meus votos, obedecerei ao Senhor e viverei no centro da sua vontade. E você se sentirá liberto e você será completamente liberto. Reconheça a mão do Senhor na sua vida, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, em todos os momentos, reconheça a mão do Senhor. Deixe a tristeza e deixe a reclamação e transforme o seu coração num templo de alegria. Transforme o seu coração num altar ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Diga graças a Deus que eu estou vivo. Graças a Deus que eu tenho a minha salvação. Temos muito mais do que nós precisamos e muito mais do que nós merecemos. Então glorifique o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor e faça o seu voto, o seu pacto. Eu cumprirei todos os votos que fiz ao Senhor e eu quero experimentar a tua libertação. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos glorificar o Teu nome pela experiência de Jonas e pelas lições dessa oração maravilhosa de Jonas. Que nós possamos reconhecer a Tua presença, a Tua mão em todos os momentos de nossa vida. Sejam momentos de crise, momentos tristes, momentos abençoadores, que possamos reconhecer a Tua presença, o Teu agir em nossas vidas. Que possamos glorificar o Teu nome, fazer no nosso coração um altar ao Senhor. Que deixemos a tristeza, a murmuração, a reclamação. E no lugar da reclamação, da tristeza, da murmuração, que possamos glorificar, louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor, prestar um culto todos os dias de gratidão ao Senhor. E que possamos renovar e cumprir a cada dia um voto ao Senhor, um voto de fidelidade ao Senhor, de obediência ao Senhor, para que possamos experimentar a liberdade que só o Senhor pode dar. Muito obrigada por essa tarde, obrigada por cada pessoa que está glorificando o Teu nome aqui comigo juntas, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um. Abençoe as suas vidas e que cada um possa experimentar a sua doce presença e a libertação que só o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos luidas e pesares, enfrentamos tentação,
recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. O Senhor, aquele que ouve a nossa petição. Olá, hoje estamos estreando o quadro Me Fale Sobre Você, do Ministério de Mulheres da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Eu sou a Natália Moraes, fique com a gente. No programa Me Fale Sobre Você, nós teremos sempre uma convidada muito especial e o objetivo é dar visibilidade às mulheres da nossa igreja, sabermos da sua história, o que fazem, com o que trabalham, quem são elas e também conhecer os seus produtos e serviços. E hoje a nossa convidada é muito especial, é a minha amiga querida Ariane Pereira, talvez você já conheça ela, é dona de uma linda voz e ela vai cantar pra gente no final, então fique até o final. E ela é professora, consultora de vendas, palestrante e coach, e a gente vai saber mais sobre isso. Ariane, muito obrigada por participar com a gente. Bem-vinda! Gente, muito obrigada, né, pela oportunidade. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Enfim, vamos nos conhecer um pouquinho mais. Yeah. E pra gente começar, eu quero antes saber por que você escolheu essa carreira de coach. Tem muita gente que fala que é coach, que faz consultoria, e é um termo que tá muito na moda. Sim. Então explica pra gente por que você escolheu e o que significa de fato ser coach. Gente, primeiro que eu fiz coaching muito antes de bombar, sabe? Essa formação, na verdade, ela me escolheu. Na verdade, foi uma oportunidade que eu tive. Eu era consultora comercial, eu trabalho nessa área há uns 7, 8 anos, mais ou menos. E eu comecei a trabalhar numa empresa super renomada nessa área de coaching, né? E até então eu era só consultora comercial. Então eu dava consultoria para as pessoas que queriam fazer uma formação em coaching, se desenvolver profissionalmente, na vida pessoal também. E aí surgiu a oportunidade, pelos resultados que eu tive, né, metas batidas e tal, eu ganhei essa formação em coaching. E foi um momento, assim, maravilhoso, que eu tava precisando muito me conhecer, saber quem é a Ariane, qual é o propósito de vida, questão de metas que eu não sabia o que fazer, enfim. Então foi um momento muito bom, assim, o coaching. Eu falo que todo mundo que me pergunta sobre o coaching, eu falo que, quando eu conheci o coaching, eu conheci um pouco mais de Deus, assim. Foi muito legal. Eu não consigo, sabe, tipo, desconectar uma coisa da outra, assim. E, infelizmente, ao decorrer do tempo, o coaching teve uma mistura de muita coisa, assim, né? A gente sofreu muitas alterações. O coaching puro mesmo, o coaching americano, ele é focado só em resultados. Focado em resultados, em metas. Sei lá, eu quero mudar de emprego, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero, sei lá, entrar na faculdade. Então, o coaching ele vai te ajudar a entender onde você está, que a gente fala do ponto atual, seu estado atual, para o seu estado desejado. Bom, eu quero ir para a faculdade. Nesse ponto A e nesse ponto B, o ponto atual e o ponto desejado, existe um processo. Não é só simplesmente, eu quero entrar na faculdade. Tá, como? Então, o coach ele vai te ajudar realmente a ter estratégia nessa área, sabe? Tipo, de como você vai chegar
lá. Então é focado em resultados. Só que ao decorrer do tempo, infelizmente, teve muitas alterações do coaching, assim. Então a gente tem que entender qual é o nosso limite como coach. A gente foca em resultados. Tem a questão de inteligência emocional, que eu trabalho muito também com isso, mas tem coisas como curar traumas, as coisas não tem nada a ver com a minha profissão, assim. Então, é uma profissão que eu amo. Eu não sou coaching, eu não atendo em coachitório, nada disso. Eu uso as ferramentas de coaching no meu trabalho hoje, no meu dia a dia. Sim, tá bom. Você falou coachitório? Tem consultório. Eu tenho coachitório. E, Anne, nessa época de pandemia, várias profissões sofreram bastante, né? Foram bem afetadas e a atuação delas limitadas. Como foi para sua profissão, que é com contato com as pessoas, né? Sim. Que dificuldades você enfrentou e como que você conseguiu superar isso? Bom, hoje eu sou professora numa ONG, né? Dou aula para adolescentes, para jovens, adultos, então dou cursos profissionalizantes e não sofri alteração, né? Então, por incrível que pareça, Deus, graças a Deus, ele me ajudou nessa área. Então, eu consegui me desenvolver muito. A gente teve um tempo mais de melhorar a ementa de aula, fazer planejamento. Então, para mim foi tranquilo. Então, graças a Deus, meu emprego foi preservado nesse momento, né? E eu tive que arrumar outras fontes de renda, até porque na área social, como eu falei para vocês, eu trabalhava na área comercial. A área comercial, gente, quem trabalha com venda sabe que a gente foca na comissão, gosta de dinheiro, eu ganhei muito dinheiro já na vida, já viajei muito e tudo, só que eu entendi que aquilo para mim já não fazia muito sentido, então eu fui para a área social, que é uma área que eu amo demais. Só que na área social, infelizmente, a gente sabe que não é. Apesar que na minha empresa eu sou muito valorizada, assim, mas não era o mesmo valor que eu ganhava como na área comercial e tudo. Então, nessa pandemia, eu entendi que, ainda bem que foi preservado o meu emprego, só que eu precisava também me dar um start. Eu falei, poxa, eu não posso depender somente de uma renda, né? Eu preciso correr atrás de alguma outra opção. E aí eu entrei no marketing digital também, né? Então, foi um momento que eu tive recursos financeiros também através do marketing. Então, foi uma nova opção. Então, o que é marketing digital? São vendas pela internet. Então, eu fiz muitas vendas pela internet e me ajudou muito no tempo do casamento também, né? Para pagar as coisas e tal. Então, foi muito legal. Mas na área de coaching mesmo, eu não sofri nenhuma alteração. Mas eu conheço muitos amigos que, infelizmente, porque as pessoas não estavam querendo mais investir na área de desenvolvimento, né? Eles estavam preocupados com a área financeira, enfim, com o que ia acontecer. Mas eu não tive nenhum problema, graças a Deus. Consegui me reinventar bastante. E a gente sabe que você ama servir Jesus. Você falou que trabalha numa ONG dando aula, mas também faz parte de um projeto social da igreja. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. E que foi lá que ela conheceu o reverendo. O digníssimo. Bom, para quem anda comigo sabe que eu sou movida a isso, né? Eu amo missões, amo trabalho social, eu amo justiça, né? Tipo, a gente eu gosto muito disso, sou movida muito a isso. E eu hoje trabalho numa ONG, graças a Deus, mas como voluntária mesmo eu trabalho hoje no Viver, que é um trabalho da Junta de Missões, né, Nacionais. E eu vim para Batista justamente porque eu sabia que a Batista é movida a missões, né? Então, justamente onde a gente está hoje, no meio da Cracolândia, né? A gente tem um campo missionário gigantesco. E eu falei, não, é ali que eu quero ficar. Então, eu encontrei o projeto Viver, na verdade, que é do Alexandre e da Luísa. E eu me apaixonei, né? A gente trabalha dentro das escolas, então ali a gente tem atividades extracurriculares, né? Enfim, e eu amo essa questão da favela, das comunidades, de dar oportunidades para esses jovens, para essas crianças e tudo. Então, eu sou apaixonada por isso, sou movida por isso. E eu amo servir a Jesus nisso, né? Eu acho que essa área social precisa que a igreja esteja presente, né? A gente negligenciou muito tempo isso. Então, eu como igreja quero estar lá. Então, eu amo isso. Amo demais. Quais os trabalhos que o Viver faz nessas escolas? Sim, a gente tem um cunho muito voltado para a prevenção, né? Da droga, justamente pelo território que a gente está hoje.
Então, tem palestras que a Luísa e o Alexandre vão nas escolas todos os dias, né? Hoje não mais por causa da quarentena, mas fazendo trabalhos lúdicos com as crianças dentro da sala de aula. Aos finais de semana nós temos trabalhos fixos na escola, na Marechal Deodoro. E ali a gente tem futebol, tem basquete não, a gente não tem basquete ainda, é verdade, tem basquete. Se tiver alguém aí que dá aula de basquete. Olha aí, gente, ajude-nos. Tem pintura, tem mais o que? Handball, tem corte e costura, enfim. Então a gente quer, de certa forma, também abranger não só as crianças e adolescentes, mas os pais também. Então a gente tem um trabalho bem forte com os pais. Então tem muita coisa legal para fazer ainda, né? A gente tem um campo gigantesco ainda, mas tem bastante coisa, graças a Deus. Legal. E já que ela falou do Viver, e a gente comentou que ela conheceu o reverendo lá, a Ariane agora está casada. Yeah! Então conta um pouco pra gente como foi que você conheceu ele rapidinho lá no Viver. E como você tá agora. Parabéns pelo seu casamento, muito lindo. Yeah! A gente esperou muito por isso. Eu esperei Me aguentou muito tempo, né, amiga? Foi. Ela teve um momento de raiva e agora eles estão casados. Gente. O Júnior, ele é missionário. Na verdade, ele era missionário integral, né? Ele veio do Paraná para vir aqui, para Cristolândia, para servir mesmo a Deus sem receber nada por isso, né? Então, e isso que me apaixonou no Júnior. Eu falei, meu Deus, um homem que saiu de lá da cidade natal para vir aqui para servir a Cristo. E aí eu conheci ele no Novos Sonhos, na verdade. E, enfim, me apaixonei por ele, gente. E a igreja, missões, no modo geral, contribuiu para tudo isso. A gente se encontrou no meio do caminho. Foi muito bom. Seguindo o propósito de cada um, Senhor. No meio do caminho, a gente encontra. Não adianta. Então, antes da gente encerrar, a Ariane logo vai dar uma palhinha pra gente da sua linda, maravilhosa voz. Pra quem ainda não ouviu, ela canta muito, é muito abençoada. Mas antes, a gente quer deixar um recado. Se você, mulher da nossa igreja, quer divulgar o seu trabalho, o seu serviço, vai aparecer um número aqui na tela. Você manda uma mensagem para esse WhatsApp e conta um pouco da sua história. Quem sabe você vai ser a nossa próxima convidada. Vai sentar aqui neste sofá e vai contar pra gente a sua história. Pode cantar? Você vai fazer a segunda voz? Ela fala da minha voz, gente, mas pelo amor de Deus, né, que eu amiga? aprendi com ela, eu aprendi a fazer segunda voz com ela, foi. Eu vou cantar uma música que... Eu acho que todo esse processo que eu tô passando na vida, assim, é a que mais transmite aquilo que eu tô passando, enfim. Que fala sobre a paternidade de Deus. A gente sempre fala sobre isso, assim, e... Tudo isso que eu tenho vivido, tanto na vida profissional, como na vida sentimental, pessoal, ministerial, é por conta que existe um pai que tem cuidado de mim o tempo todo. E eu queria cantar essa canção que fala muito sobre isso. Vamos lá. Ai, que vergonha, meu Deus. Vamos lá? Escolhida, perdoada, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filha de Deus, sim eu sou. É isso. Que lindo. Obrigada, Anne. Imagina. Eu queria dar um abraço. Não pode! Mas obrigada por participar com a gente. Obrigada a você que assistiu. Que Deus te abençoe muito. E lembre-se de mandar mensagem pra gente, pra você participar aqui também. Um beijo. Beijo.